Eu começando a gravar agora, eu tinha esquecido de gravar. Voltando para lá. Fumar maconha no Brasil é proibido. Então, bacana, nenhum brasileiro poderia fumar maconha. Caso um brasileiro fume maconha, ele pode sofrer a punição da lei. Sim ou não? Sim. Muito bem. Aí esse mesmo brasileiro resolve ir para Amsterdã. E ele fuma maconha lá em Amsterdã. Esse brasileiro cometeu um crime ou não? Não. 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 Quando ele voltar para o Brasil, ele deveria ser preso? Não. Não. Se você for na Polícia Federal e falar para a Polícia Federal, gente, eu fumei maconha em outro país. Não vai ter problema. Legal. Corretamente, o policial federal deveria perguntar, em qual país? Ah, foi na Holanda, em Amsterdã. Não posso fazer nada, vai embora para casa. Então, se você parar para perceber, o que eu estou querendo mostrar para você? Você é brasileiro, foi para outro país e pôde fumar maconha. E um cara da Holanda, se viesse para o Brasil, ele ia poder fumar maconha? Não. Então, se você parar para perceber, as leis não funcionam em cima exatamente do povo. O poder das leis é em cima do território. O poder das leis é em cima do Território. Muito bem. E qual a função das Forças Armadas? Aplicar a lei? Não. Já viu um militar Proteger? indo Defender o Estado. defender o Estado? Ah, David, muito bem. Ó. Defender e proteger o território. Ou seja, a função do Exército é garantir que o Estado continue mandando no seu território. Qual o nome do poder que o Estado tem de mandar no seu território? Ó, fui eu que falei que era defender. Não, boa, Alexandre. Ah, então, beleza. Depois que eu vi errado aqui, então. Boa, filhão, parabéns. Ó, eu vou começar a escrever. Quero ver quem mata primeiro qual é a palavra. Toda a propaganda das Forças Armadas tem essa palavra aqui. Soberania. Quem falou, Alexandre? É. Boa, queridão. Salva de palmas para ele, pessoal. Salva de palmas para Alexandre, por favor. Soberania, parabéns, filhão. Cara, eu tô desenhando com o trackpad do mouse. Do mouse não, do notebook. Então, ó, obrigado. Território, presta atenção. O poder que o Estado exerce em cima do território se chama soberania. Ou seja, só tem quem é soberano no território brasileiro? O Estado brasileiro. Bora! Quem é soberano no território brasileiro? O Estado O brasileiro. Estado brasileiro. Muito bem. Quem tem a função de garantir a soberania do Estado? Forças. As Forças Armadas. Então, presta atenção. Se isso é importante para as Forças Armadas, se você pudesse botar esta palavra bem aplicada numa redação, caraca, de uma prova militar, ia contar ponto, cara? Sim ou não? Sim. Com certeza. Muito bem. Professor, então eu posso botar isso na redação? Deve, cara. Soberania. Ficou soberania, desculpa. Soberania, agora eu quero que seja a tua palavra amiga, cara. Ó, quero todo mundo usando essa palavra, soberania, todo mundo falando sobre soberania, conversando sobre, ou seja, eu quero soberania no coração de vocês. Soberania, então, é o poder que o Estado tem de mandar dentro do seu próprio território. Sim ou não? Sim. Show de bola. Professor, quando que surgiu na história da humanidade? Caraca, que pergunta difícil você me fez, mas tudo bem. Isso existe desde o Tratado de Westfália. Você gosta de ciência política, é importante. Se você faz prova com história geral, eu te digo, é onde termina a Guerra dos 80 anos. Quem é de história do Brasil, Guerra dos 80 anos é aquela guerra que levou os holandeses a invadir o Brasil. É no Tratado de Westfália que se criou o termo chamado de soberania. O Estado é soberano para fazer o que quiser dentro dele. Nas aulas de geografia, você aprende que a ONU, um dos grandes segredos da ONU é como que a ONU faz para unir o mundo, fazer com que o mundo não entre em guerra, mas sem acabar com a soberania dos países. Mas isso é um problema do século XX e do século XXI. Não cabe a gente entrar nesse mérito agora. Mas quando vocês tiverem aula de geografia com o Evandro,
depois quando ele for falar sobre ONU, sobre os organismos internacionais, aí é legal você trocar uma ideia com ele. Pô, como é que fica a soberania, beleza? Quando eu for dar aula para você de Guerra Fria, quando eu for dar aula para você de Brasil, depois de 1945, fica interessante você me fazer uma pergunta. Professor, como é que fica a soberania a partir de agora? Que aí eu explico para vocês. Primeiro, vamos para o início. Depois a gente vai para lá. Fechado? Fechado, fechado. Show. Show. Então, o Estado é soberano no seu próprio território, sim ou não? Sim. Sim. Show. Entenderam qual é do Tratado de Westfália? Foi onde isso foi definido. Tranquilo? Sim. Paguei. Porra, o que o exército tem que fazer para garantir a soberania? Se armar e se proteger? Você armar. Porra, gostei disso. Vamos lá. Os argentinos estão querendo invadir o Brasil. O que o exército vai fazer? Se defende. Boa, boa, boa. O que seria... Gostei, tô começando a gostar de ver. Se nós aqui dos Marte, nosso grupo aqui, nosso grupo agora, tô gostando aqui. Estão entendendo, meus amores? Sim ou não? Sim. Cara, eu adoro falar desse tema. Acho que é um tema muito importante. Então, assim, se tiver com dúvida, me pergunta. Então, nós aqui, essa galera aqui do caralho que tá aqui com a gente, nós vamos lá em Brasília, vamos matar o presidente, vamos rasgar a Constituição. Qual o nome oficial disso? Traição? Mas como que qual o nome oficial para esse tipo de traição? Golpe de Estado. Opa! Golpe de? Estado. Golpe significa quebra. Toda vez que a gente na marra, na porrada, meu irmão, tenta fazer uma quebra da ordem de quem manda no Estado, a gente forma um golpe. Buroque, lindão, pode falar. Não, foi sem querer. Ah, tranquilo, meu lindão. Sem problema. Vamos lá. Enquanto a gente está dando esse golpe, o que o exército tem que fazer? Defender? Claro. A função do exército é dar golpe no Estado ou defender o Estado de golpe? Defender o Estado. Golpe, pô. Foi sempre isso que aconteceu no Estado do Brasil? Não. 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 Mas a função é essa. Tudo bem. Qual o nome desse poder que as Forças Armadas têm? Por exemplo, se a Força Armada tivesse que matar para defender o Estado, ela tem que fazer. Se ela tiver que matar o invasor, ela tem que fazer. Qual o nome desse tipo de ação da Força Armada? Para garantir a soberania. Qual o nome desse negócio que ela faz? Poder de Estado. É um poder de Estado, mas qual o nome desse tipo de coisa? Executivo? O poder executivo. Porra, boa, Giovana. Caralho, brilhante. Salve de palmas para ela, meus amores. É o que eu não escutei, é o que eu... Coerção. Então, quando você for falar, por exemplo, sobre a ação da polícia, coerção. Quando você for falar sobre a ação do exército, coerção. Isso é um conceito da sociologia. Mais uma vez, graças a Deus, não cai na nossa própria sociologia. Mas seria bom até se caísse com uma matéria maneira. Mas enfim, mas não cai. É uma matéria menos para você estudar, agradeço. Então, além dessa coerção, vamos lá, ela é o poder que as polícias possuem, que o exército possui, de garantir a soberania. Então, como é que você garantia a soberania? Na base da porrada. Isso é coerção. Russo. Eu. Piadinha, aquela piada clássica, você tá no carro, bota a arma na tua cabeça, dá ou desce. Sabe aquela piadinha boba que adolescente faz? Então, o nome disso é coerção. É você tentar conseguir alguma coisa por meio da marra. Beleza? Beleza. Só Esse que é da vem cá. Odete. É isso. Se for com carinho, quem sabe até. Então, isso é a coerção. A diferença é que eu botar arma na tua cabeça e te obrigar é proibido. É proibido. O Estado, não. O Estado, quando faz a coerção, é o que nós chamamos de coerção legítima. O que é coerção legítima? Ele bota a arma na cara de alguém porque ele pode. Porque tem uma lei dizendo que ele pode fazer isso. Compreendendo? Tranquilo? Sim ou não? Tranquilo. Isso daqui é um I com acento, gente. Lembre que eu estou desenhando isso no trackpad, então tá foda. Ó. Coerção legítima. Soberania, coerção legítima. Ficou definido sim ou não? Sim. Geral foi na ideia agora, né? Então tá beleza. Posso apagar.
possa pagar soberania, coerção legítima? Sim ou não? Sim, mas... Show. Então, todo Estado tem uma porcaria de um. E todo Estado tem que ter. Um exército? Não, Território. não necessariamente. Tem Poder soberano. território. Ah, território. Caraca, volta lá. Tem estado que não tem, tem estado que não tem, tem estado que não tem exército. Pode ter. O que não dá para ter é um estado sem território. Estado sem território não existe. Beleza, galera? Sim ou não? Deixa eu apagar tudo e escrever território. Beleza. Vamos lá. Qual é a condição sine qua non? Sine qua non é uma palavra latina que significa sem o qual não dá para existir. Respirar é uma condição sine qua non? Sim. Sim. Não respirar, o que vai acontecer comigo? Vai. Você morre. Sine qua non é isso. Então, se você quiser utilizar isso numa redação na vida, num debate com o vizinho, pelo WhatsApp, que a gente não pode debater mais, né, pessoalmente, você pode utilizar essa palavra sine qua non à vontade. Então, vamos lá. Para ter Estado, eu tenho que ter o quê? O que é sine qua non? Um território. Território. Vamos lá. Por que a Palestina não é um Estado? Você já até sabe a resposta. Que não tem território. O território dela foi roubado por Israel. É isso. Vamos lá. Olha que coisa linda. A Palestina tem um assento de convidado na ONU. O chefe da Palestina fica com um assentozinho de convidado na ONU. Mas ele não pode falar. Ele não pode participar. Ele só vai como convidado. Por que ele não pode participar da ONU? Porque Ele não não está tem Considerado Estado. A ONU, isso aí. A ONU é o lugar onde se reúnem os chefes de Estado. Para você ser chefe de um Estado, tem que ter um Estado. Para ter um Estado, tem que ter território. Irmão, não tem território, não tem Estado. Beleza? Beleza? Beleza. Sim, mas... Beleza. Bacana. Muito bem. Muito bem. Pensa a Idade Média. Os reis tinham a porra de um território definido? Vamos lá. Pensa a Idade Média. Os reis tinham um território definido? Ah, tá. Não. Não. O poder era feito a partir da suzerania e vassalagem. O poder do rei não era o território, era a quantidade de homens que achavam que ele era rei. Na Idade Moderna, essa porra muda. Porque se na Idade Moderna eu tenho um Estado moderno, caramba, por que Estado moderno? Estado moderno é porque ele é novo, não, é porque ele é da Idade. Moderno. Moderno. Então, se eu tenho uma porcaria de um Estado, eu tenho que ter minimamente a porcaria de um. Território. Território. Boa. O poder do Estado funciona onde? Dentro do território. Dentro do território. Qual era o maior motivo de guerra da Idade Média? Para expandir o tamanho do quê? Do território. Território. Ah, professor, tem tudo razão. Se o poder do Estado é no território, eu aumento o território, eu aumento o poder do Estado. Estado. Ah, moleque. Beleza. Nesse território tem que viver um povo. Sem um povo não dá para ter uma porra de um território. Concorda comigo? Sim ou não? Sim. Sob o povo, preste atenção. Agora que vem. Acima de todo mundo está a figura do rei. Isso daqui acima de todo Estado tem que ter um governo. Que no caso daquela época, o governo era governo monárquico. Então tinha um rei. Sim ou não? Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu quero ferrar vocês. No bom sentido, no amor, claro. Pensa a França. É um país pequeno, um país grande. A França, hein? Vamos chamar de país normal? Só para não entrar no mérito. Vamos chamar de país normal? Ok. Porra, estamos em 1600 e qualquer coisa. Tinha telefone naquela época? Não. Internet? Não. Não. Carro? Não. Não. Tem Não é a verdade. vapor? Não. Não. Irmão, locomoção era feita a pé, cavalo, o tipo de navegação, o transporte mais rápido era navio à vela. A vela. Que o vento move o navio. Isso era o mais rápido. Como é que o rei da França governava a França toda? Representante? Opa! Quem falou isso? Eu. Alexandre? Jonathan. Jonathan, se você explicar direito, eu te pago um chocolate quando essa quarentena acabar.
Defina o representante. Aí você me quebra, mestre. Não, explica essa parada aí, explica com as tuas palavras. Não precisa definir bonitinho, não. Explica esse negócio aí com as tuas palavras aí que eu gostei. É a pessoa de confiança do rei que, através dele, exige os interesses. Caralho. Salve de palmas pra ele, mano. Salve de palmas, salve de palmas. Ele foi brilhante. Salve de palmas, por favor. Açúcar. A ideia é exatamente essa. Como que um governo, meu irmão... Deixa eu ver aqui quem botou aqui. Boa, David. Isso aí, tá vendo? O TTTTTT também. Vamos lá. Exato. Como é que funcionava isso? Eu não sei. Quem é o TTTTTT? Quem é o TTTTTT? Tá com o nome de TTT. Ah, o Thiago. Fala, Thiagão. Beleza? Pegar a metralhadora, trá, 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 trá. E quem comanda vai no trá. Canta comigo, pessoal. Trá, 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 trá. Thiago, eu te adoro, meu lindão. Vamos lá. Então, o governo, ele precisa disso. Então, vamos lá. Em cada porra de cidadezinha, tinha um negócio chamado de juiz real. Ó, vou botar aqui paralelamente. Não anota isso que eu vou botar agora, não. Agora é rascunho. Rascunho, essa parte daqui. Então, toda capanga de cidadezinha tinha um negócio chamado juiz real. Quem era o juiz real? É o representante do rei na porcaria da cidadezinha. Professor, eu não entendi. Cara, eu escolhi o Alexandre, eu escolhi o Thiago para ser meu juiz real em Santa Cruz. O Thiago tem que julgar as pessoas em Santa Cruz como se fosse eu. Então, ou seja, eu, Marconi, olha que coisa interessante, sou um rei, mas, cara, é como se eu estivesse em todos os lugares, porque eu tenho vários representantes que julgam em meu nome. Professor, o que o juiz real ganha com isso? Ganha a mesma coisa que ganha hoje, um salário maravilhoso e o poder de fazer quase tudo que quiser e ninguém encher o saco dele. É como se fosse um governador hoje em dia? É como se fosse, imagina uma mistura de juiz com deputado. É tipo isso. Ah, tá ligado. Cara, minha esposa, quando ela era mais nova, né, ela era adolescente, ela e a mãe dela foram num bar. E aí, cara, tinha um cara sangrando pelo nariz. Tudo parecia ser cocaína em excesso. E aí o cara num bar e ninguém fazendo porra nenhuma. E perguntaram o que é. Aí o garçom falou que o cara era um juiz. Como ele era um juiz, você não podia fazer muita coisa, porque a polícia não pode prender o juiz. Vai prender um juiz só se outro juiz autorizar. E aí o cara com o dono do bar com medo de sofrer alguma represária, alguma coisa do tipo, não fazia nada. Ficava lá, porra, do juiz cheiradão lá. Negócio. Então o juiz tem um poder fudido. E olha que hoje tem Constituição. Tenta imaginar naquela época. Então, beleza, mas como é que o rei escolhe os juízes? Ele pega alguém de confiança? Na verdade, ele nem conhece os juízes. Ele escolhe o ministro da Justiça. Esse maluco é um cara de confiança. Existia Constituição no absolutismo nessa época? Fala não. Existia Constituição? Não. Não. Tinha um método de lei. As leis eram mais no boca a boca, chamada de lei oral. Você escolhia o ministro da Justiça, o ministro da Justiça nomeava todos os juízes. Entendeu? E esses caras faziam valer a vontade do rei. Tranquilo? Sim ou não? Sim. Então, beleza. Então, tem uma porrada de juiz para julgar. E aí, quem não fizer a vontade do rei é julgado. Sim ou não? Sim. Sim. Russo, Eu, tá bom de porrada? mais ou menos, mas só se eu tiver muito puto. Eu penso no Sérgio Moro. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Sérgio Moro. Não sei vocês. Eu sou um fãzaço do Sérgio Moro. Acho que ele é um exemplo na história do Brasil. O Sérgio Moro é um juiz. Você acha que o Sérgio Moro te ganhava na porrada, Russo? Eu acho que me ganhava, mas ia dar um trabalho, dependendo. Tu acha que ele te ganhava na porrada mesmo? Tu não acha que você ganhava na briga, não? Porra, acho que não, velho. Acho que não. Você acha que não? Só se fosse o Bolsonaro. Aí, porra, se eu tivesse a arma, eu jogava a arma fora e cobria ele no soco. Se o Bolsonaro fosse o juiz, tu acha que ganhava ele na porrada? Você é o Bolsonaro, você ganhava ele na porrada? Porra, com certeza. Com o ódio que eu tô, filho, com certeza. Por que eu perguntei isso? Na tua opinião, a maioria dos juízes eram os caras fortões, articulados, ou tudo velho, safado, gordo?
Tudo velho. Velho safado Velho gordo. burro. Pô, esses malucos mandavam prender todo mundo. Ninguém enfiava porrada, não, cara. Por que, cara, o juiz manda prender, tá? Mas por que o juiz é poderoso, cara? Ele manda prender. Por que as pessoas obedecem? Intelecto, né? Porque, O cara ameaça. porque a gente também tem uma ideia de que o cara ali ele é um representante da lei, Não, né? não, Então, ok, não. o que Tá ok, ele ele é um diz- representante, ok. E se você discordar? Não adianta, você tá no meio do tribunal. Eu não quero ser preso, não. O que acontece com você? Leva porrada do exército. Leva a Vai ser porrada oprimido. da polícia, exatamente. E se fosse naquela época, como Giovana falou corretamente, do exército. É por isso, meu irmão, o juiz só é poderoso porque tem uma outra instituição chamada Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia, que é a tal da coerção. Então, além de ter os juízes que fazem valer a vontade do rei, nós tínhamos o exército que fazia valer a vontade do rei. O exército hoje é fiel ao Brasil e à Constituição. Naquela época, o exército era fiel a quem? Ao rei. É o rei. Show de bola. Então, se o russo discordasse do juiz e enfiasse porrada no juiz, o exército tem arma, o exército dá tiro, o exército é bom pra cacete fazendo isso. Iam pegar o russo e iam levar o russo até uma cadeia. Caraca, meu irmão, olha que coisa doida. Cadeia. Meu irmão, quem foi que bancou a cadeia? Quem foi que bancou a obra da cadeia? O rei, O rei. Quem pagou o salário do carcereiro? o mesmo. Normalmente o carcereiro gosta de ser carcereiro e aí você fica preso dentro da cadeia, sim ou não? Sim. Sim. Até que um dia, como o russo enfiou porrada no juiz Bolsonaro, supondo que o Bolsonaro era um juiz, iam te mandar pro tal do Carrasco. Carrasco é o cara que ia fazer o quê? Matar você. Cara, quem pagou o Carrasco? O rei. O rei. Quem pagou a cadeia? O rei. O rei. Quem pagou o exército? O rei. É o rei. Caralho, o rei é um filho da mãe. Então, caraca, quem pagou os ministros e os juízes e todo mundo? O rei de novo. Cara, como é que o rei ganha dinheiro? Imposto. Do Imposto. povo. Como é que o rei cobra imposto? Exército. O exército não invade na cara de alguém, na casa dos outros, bota a arma na cara e fala, paga o imposto. Não, só se não pagar. Produtos, mercadoria. É isso, é produto mercado. Mas como que o rei consegue tirar o imposto? Sabe o que ele faz? Ele cria outro negócio só para cobrar. Um monte de funcionários chamado de fisco real que eles servem para cobrar impostos. E aí vem, o russo falou corretamente, caso você não obedeça a porra do fisco, você vai ser julgado por um juiz, junto vai estar um cara do exército, e aí você vai para cadeia. Ou seja, o sonho de toda máquina, qual é o sonho de toda máquina? É que ela se alimente sozinha. Esse é o sonho da máquina. Né? Que, por exemplo, a gente toda hora tem que botar gasolina, tem que botar combustível. O sonho, a máquina perfeita seria uma máquina que ela existisse por ela mesma. Ou seja, imagina que fosse um motor que toda vez que o pistão chegasse para esse lado, movesse para o outro lado e ficasse assim infinitamente. Imagina uma máquina que não precisasse de energia. É o Estado. Parar para imaginar. Ele se torna independente dele mesmo. Louco. Foda, né? Foda. E sabe o que é o mais interessante? O Estado só existe dentro da cabeça das pessoas. Olha por quê. O juiz acha que é juiz e manda prender. O militar acha que é militar e mata e prende os outros. O cara que trabalha na cadeia, o pedreiro acha que é pedreiro, constrói. O cara todo mundo, ou seja, as pessoas acreditam. É um papel, é um grande papel que as pessoas acreditam. Que é prova do que é um papel? Um policial do Rio de Janeiro, quando vai para São Paulo, não é policial, é só um cidadão. Porque o poder de policial dele só funciona dentro do Rio de Janeiro. Porque foi um poder que foi entregue pelo Estado do Rio de Janeiro. Um policial federal brasileiro na Argentina não é porra nenhuma. Um médico brasileiro na Argentina nem médico não é. Porque alguém só é médico porque o Estado brasileiro disse que a pessoa é médica. Ou seja, tudo que existe dentro do Estado é direta ou indiretamente regulado pelo Estado. Foi a maior invenção humana. Olha que coisa foda. Meu irmão, essa porra só existe na cabeça das pessoas. Água é uma coisa que existe na vida real.
bondade, é uma coisa que existe na cabeça das pessoas. Por exemplo, imagina, alguém dá um tapa na cara do outro. Isso acontece, isso é físico. Agora, dizer que isso é maldade é um conceito humano. O Estado é uma forma que o ser humano inventou de viver em grupo com um conceito dentro da cabeça dele. Por essa eu não esperava, hein? Foda, né, bicho? Conclusões inesperadas. Porra, obrigado, cara. Entendeu? Foda, né, bicho? Então, entendeu, Miguel? Porra, isso, meu irmão, é foda. E aí, detalhe, é o seguinte. Aí, agora, vocês vão saber agora a resposta fundamental. Por que não ensinam isso no colégio? Que vai dar merda. Sabe quem tem aula de como funciona o Estado? Normalmente as profissões, você vai ganhar muito dinheiro. E aí, quando você ganha muito dinheiro, você passa a ser contrário ao Estado. Você passa a defender o Estado. Tranquilo? Tranquilo, mas... Beleza? Então, vamos lá. Qual o nome, então, do Ministério da Justiça, dos ministérios, dos juízes, do exército, da cadeia, do carrasco, do fio? Qual o nome que a gente dá para tudo isso? A gente chama isso de as instituições. Então, tá na hora agora de você entender como funciona instituições. Tá na hora, então, de você entender como funciona o Estado. O rei manda nas instituições, as instituições mandam no povo dentro de um território. Isso, beleza? Tranquilo? Sim ou não? Tranquilo, né? Sim. E o que é o Estado? Entendeu? O que é o governo? O governo é o rei. As instituições, exército, marinha, beleza, tal. O povo é sobre nós, o território já entendeu. E o que é o Estado? Conjunto de todos esses aspectos juntos. Salva de palmas pro Russo, meus amores. Salva de palmas pro Russo, meus amores. O Estado é a porra toda junta. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Para ficar claro agora, eu peço que todos fiquem de pé. Vou ficar de pé também. Bora. Todo mundo de pé. Professor, eu tô com preguiça. Não, preguiça é o cacete. Não tem nada mais bonito que aprender, não. Todo mundo vai ficar de pé. Se fosse em sala de aula, eu ficaria de pé, mas é porque aqui não vai dar e hoje eu tô de bermudinha. Não vou apresentar minha bermudinha aqui. A camisa aqui é oficial. Ó. Home office, meu amigo. Tem que estar só. Famoso. Então, bora lá. Todo mundo de pé. Todo mundo tá de pé, fica de pé comigo. Vai. Fica de pé aí. Tá todo mundo de pé? Olhe pro teu pé. Olhe pro teu pé. Abra a perna, como se fosse fazer tipo um espacate. Só que tu não vai fazer. Deixa a perna aberta, sabe? Sim. Vamos dar um nome pro espaço entre os pés. Qual o nome que a gente vai chamar entre os pés? Território. Território. Russão, você manda aonde? Um território. Boa. Giovana, você manda aonde? No meu território. Boa. Heitor, você manda aonde? Deve ter picotado aí. David, meu lindão, você manda aonde? Pode escrever no chat que eu tô olhando. No seu território. Boa. Agora eu quero que vocês toquem a perna. Sabe? Tipo, como se fosse tipo aquele alongamento, sabe? Que o pessoal faz. Quero que vocês toquem a perna. Vai. Mexa aqui na perna de vocês. A perna é o povo. Olha por quê. Quem é que move o Estado? O povo. O povo. Quem é o exército? Presta atenção. Pô, se a gente ganhar a guerra, aumenta o tamanho do Estado. Mas quem faz parte do exército? O povo. Então, se o povo trabalhar direitinho, o Estado aumenta. Se o povo não trabalhar direitinho, o Estado diminui. Sim ou não? Sim. Show. Aula do bandeirão. Aula do bandeirão. Qual o nome na matemática quando eu pego um cilindro e giro ele? Geometria espacial. Geometria. Sim, mas qual é o nome que se dá quando você roda um cilindro? Rotação. Rotação. Mas tem um nome. Revolução. Revolução é uma transformação muito rápida num período muito curto. Por exemplo, do ano 2000 até o ano 1000 mudou coisa pra caralho, mas foi devagarzinho. Agora, do ano 1788 pro ano 1890,
Mudou tudo muito rápido. Por isso que a gente chama que o que rolou na França naquele ano de Revolução Francesa. Revolução é uma mudança drástica num espaço de tempo muito curto. Show? Então vamos lá, preste atenção. Matematicamente falando, o que aconteceu? Revolução. Quem é que tem poder de quem é que fez a revolução? Se liga, eu estou rodando. Roda aí comigo, roda aí comigo. O Quem povo. é que... O povo. Então, o povo, ele é igual a tua perna, não tem noção do poder que tem. Meu irmão, carrega o corpo todo, só se fode, não faz a mínima ideia do quão importante é, mas quando ele percebe o quão importante ele é, ele tem o poder de fazer uma revolução. Beleza? Beleza. Meus lindos pulmãozinhos estão aqui, graças a Deus, estão ficando mais rosinha com o tempo. Parei de fumar em agosto, faz 1 ano que eu parei de fumar. E eu digo para vocês... Já, que isso? Tá vendo? Amores, meus pulmãozinhos, lindos pulmãozinhos, presta atenção, se ele parar se ele parar de respirar, o que acontece com o meu corpo todo? Desliga tudo, filho. Já era. Beleza, então vamos lá. Se meus rins pararem de funcionar, o que acontece com o corpo todo? Também para. Se o fígado parar de funcionar, o que acontece com o corpo todo? Para. Se você parar para perceber, cada órgão tem uma função. Um limpa o ar, o outro coloca o ar dentro do sangue, o outro limpa o sangue, o outro tira a toxina, o outro tritura o alimento, o outro faz uma reação química para quebrar o alimento, o outro tira o alimento, o outro joga o que sobrou para o lado de fora. Ou seja, cada órgão tem uma função. Se você parar para perceber, cada instituição também tem uma função. O exército protege, o juiz julga, o carrasco mata, o outro cobra imposto, enfim, cada um tem a sua função também. Então, as instituições são chamadas também na ciência política de órgãos. Por quê? Porque eles são igual a um organismo. Cada órgão tem uma função. Por isso que a gente chama muitas vezes de organização, porque é igual órgãos de um corpo. A cabeça é o quê? O que é a cabeça? Governo. Show de bola. A junção da porra toda. Estado. Então vamos lá, só para finalizar. Olha pro teu pé e fala junto comigo. Pé território, vai. 1, 2, 3 e foi. Território. Pé território. Pé território. Show. Perna povo. Perna povo. Da povo. Órgãos e instituições. Órgãos e instituições. Cabeça governo. Cabeça governo. Governo. Corpo estado. Corpo estado. Tá. Show de bola. Vamos lá. Minha cabeça tem o poder de mandar no meu pé? Sim. Tem. O governo manda no estado todo? Sim. Aham. Sim. Beleza. Se liga. Hoje em dia, ainda vivemos sobre o modelo de estado? Sim. Sim. Qual a idade que a gente... Já teve idade antiga, já teve idade média, idade moderna. Qual é a idade atual da história? Idade... Temporâneo. Qual é o Temporâneo. nome do nosso estado hoje? Estado contemporâneo. Qual era o nome do estado da idade moderna? Estado moderno. Estado moderno. Boa. Querem printar essa parte do lado direito? Que eu vou apagar. A do lado esquerdo vai ficar, mas se vocês quiserem printar, a do lado esquerdo vai ficar, a do lado direito, como era rascunho, eu vou apagar. Show. Mas enquanto vocês estão copiando aí, tem gente que vai botar na mão, só vou pegar a água e já tô voltando. Pera aí. Como a aula começou, ela demorou para começar, eu não vou terminar às 3h30 não, vou terminar mais tarde, beleza, pessoal? Eu prometi 1h30 para vocês de aula, vocês vão ter 1h30 de aula, isso daí, nem que para isso eu tivesse que ir para a China, beleza? Então só vou pegar minha água e já volto. Pera aí. Tranquilo.
Voltei. Posso apagar então? Pode. Show. Pode. Foi. Continuando. Então, na Idade Moderna, a gente vai ter a centralização política. A gente começa... Podia rolar lá até 5h30, não tem como não gostar desse cara. Porra, te adoro, meu lindão. Mas assim que acabar essa aula aqui, a aula do Pré-Veste vai ser a aula vai ser sobre nazifascismo. Como surgiram os fascismos na Itália. O que é o fascismo e como surgiu o fascismo na Itália. Então, se vocês quiserem assistir essa aula, é só mandar para mim mensagem no WhatsApp, que eu mando o link para vocês também, tá bom? Aí eu gosto, hein? Show? Na verdade, não precisa, eu vou deixar aberto aqui e é só deixar aberto aqui e quem quiser continua na sala. Pode falar, Giovana, meu bem. Quando que você vai começar História Mundial? Então, eu tô vendo isso com o Eduardo. No primeiro momento a gente estava, né, estabelecendo. O pessoal me pediu para fazer Brasil agora, porque nossa prova da ESA seria primeiro, mas eu vou ver isso daí com ele aí para ver o que a gente pode fazer para ter as duas, beleza? Beleza. Tá fechado então, mas eu vou ver com ele aí e a gente vai fazer um negócio bacana. Pode deixar. Mas quem quiser assistir, essa aula é bem legal. Tá bom? Já tô Tranquilo, mestre. Então, meus amores, vindo aqui, show de bola, formação do Estado moderno, continuando aqui. E aí, continuando. Formação, então, das monarquias nacionais, Estado moderno. Qual foi a parada aqui? A parada aqui é que, na Idade Moderna, formou-se o Estado, como a gente conhece. Com o Estado, preste atenção, coisas que passaram a acontecer. Passamos a ter o que nós conhecemos como uma fronteira definida. Sim ou não? Sim. Show de bola, né? Definição das fronteiras. Show de bola. Bacana, continuando. Definição das fronteiras. Além da gente ter definição das fronteiras, vamos lá. O país passou a ter uma língua única, sim ou não? Sim. Idade Média. Idade Média. Qual idioma que se falava na França? Francês? Uhum. Qual o idioma que eles escreviam? Francês. Latim. Durante a Idade Média, como não tinha um Estado, eles falavam o idioma local e escreviam latim porque era o último Estado que tinha existido. É na Idade Moderna que eles pegam a fala do francês e escrevem a língua escrita, ou seja, é aqui que a gente vai ter a escrita das línguas. Camões, que para a gente é um grande poeta que a gente estuda na literatura, que Camões que falou sobre, por exemplo, sobre os Lusíadas, né, a viagem dos portugueses, muita coisa do que o Camões escreveu virou depois regra do português, porque além do literário, ele foi um dos principais nomes na função, na criação da escrita portuguesa. Beleza? Show. Como é o nome dele? O livro, o poema Os Lusíadas. Beleza? E aí, meus amores, isso aí. E aí, meus amores, vamos lá. Fronteira, língua única. Na Idade Média, era uma moeda para todo mundo ou basicamente cada cidade, quase cada feudo tinha sua própria moeda? Cada feudo tinha sua Própria moeda. Show de bola. Pô, se eu tenho uma monarquia nacional, um Estado moderno, eu preciso ter minha própria moeda. Eu preciso que cada lugar tenha uma própria moeda. Eu preciso de uma moeda unificada, nacional. Moeda nacional. Essa moeda, como que se fazia? Hoje em dia, papel moeda é feito de nota. Você fabrica e imprime dinheiro. Naquela época era feito de quê? Ouro, prata. Prato. Show de bola. Então eu necessitava ter ouro e prata? Sim ou não? Sim. Sim. Então olha que coisa interessante. Todo mundo pergunta, professor, por que na Idade Moderna todo mundo queria ouro e prata? Porque na Idade Moderna surgiram os estados. Olha como é a vida. Primeiro você vira adolescente, depois você quer beijar na boca. Primeiro você forma os estados, depois você precisa de ouro e prata para fazer moeda. Tranquilo? Beleza? Sim ou não? Sim. Pesos e medidas passam a ser padronizados, sim ou não? Sim. Sim.
Então, padronização, pesos e medidas. Ok, show. Beleza. Continuando, os pontos mais importantes. Na Idade Média, existia um exército nacional? Não. 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 Aqui a gente vai ter a criação do quê? Criação. Aqui que a gente vai ter a criação do Exército Nacional. Só que esse Exército Nacional era fiel a quem? Ao rei. O rei. Criação do Exército Real. Show de bola. Bacana. Dessa forma, meus amores, eu quero que vocês perguntem. Tinha Constituição? Tinha Constituição? Nessa época? Não. Não. Não, não, Poder legislativo? não. 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 Poder judiciário? Não. Só do juiz real? Então, o judiciário é o dos juízes. Os juízes julgavam, mas não eram um poder. Porque o juiz era um funcionário público escolhido pelo rei. O que eu estou querendo dizer com vocês, meus amores? O rei podia fazer o que ele quisesse nessa época? Sim. 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 Como é que era o poder do rei? Absoluto? Uhum. Agora que vem o X da questão. Agora que vem o X da questão. Exatamente porque o rei tinha o poder absoluto, como nós chamamos esse período aqui? Como é que a gente chama o nome desse modelo político? Absolutismo. Absolutismo. Então vamos lá, vamos definir por que os reis eram tão poderosos. Se a gente fizer uma análise minuciosa, não é necessariamente o rei que é muito poderoso. Quem que passa a ser muito poderoso? Qual é a grande invenção? Não é a monarquia. A monarquia já tinha existido antes. Qual é a grande invenção dessa época? Política. A política sempre existiu. O que tinha nessa época que não tinha na Idade Média? Poder absoluto. Por que não tinha o poder absoluto na Idade Média? Eu Porque falei, ele era dividido. Sim, mas por quê? O que tinha nessa época que era tão foda que fazia toda a diferença? Estado. O Estado. Por que na Idade Moderna o rei passa a ter um poder absoluto? Por causa do quê? Do Estado. Show de bola. Relembrando, ó, Estado com E maiúsculo é o país, beleza? Estado com E minúsculo é Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, ente federado, beleza? Show. Beleza. Show. Até que então entendemos o que é o absolutismo. O que é o absolutismo? O poder centralizado na mão do rei. Show. É um sistema político que o poder é centralizado nas mãos do rei, vírgula, ausência de uma constituição dentro de um Estado. Porra, dá pra ter absolutismo sem Estado? Não. Dá pra ter Estado sem absolutismo? Sim. Sim. Show. Primeira coisa do poder, compreendemos? Sim ou não? Sim, sim. Show. Vamos definir outros conceitos que você escuta na sua vida. Vou fazer um outro rascunho aqui do outro lado. Outro rascunho. Você já ouviu falar na sua vida esse seguinte termo? País. Já ouviu falar desse termo com certeza. Você já ouviu falar, por exemplo, de nação? Tá? Mas, de novo, você já ouviu falar disso? Você já ouviu falar também país, nação? Você já ouviu falar de cidadão? Beleza, já ouviu falar dessa palavra. Você já ouviu falar do termo povo? Beleza, já ouviu isso também. E já viu Estado. Vamos definir o que é cada um deles? Para a gente mandar bem na redação, mandar bem na escrita, mandar bem em tudo? Vamos? País. Bora. País seria a fronteira. Então, quando eu me refiro ao país, eu estou querendo definir a fronteira. Por exemplo, o Brasil é um país muito grande. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele possui um território muito grande. Isso aí. Ou seja, país é a fronteira. País, na verdade, não é fronteira, eu botei errado aqui. País é o território. Território. Beleza? Tranquilo, gente? Sim ou não? Sim. Uhum. Sim. Povo. O que é o povo? As pessoas que pessoas ali que Pessoas residem. que pertencem ao território. Povo. O estrangeiro é povo? Sim.
o povo brasileiro, então, é o povo que vive aqui dentro. Se eu tiver um filho hoje, ele faz parte do povo brasileiro, beleza? Beleza. Cidadão. Cidadão é aquele que obedece. Beleza? Sim ou não? Sim. Além de obedecer às leis, ele faz a coisa mais importante no mundo de hoje, que é votar. Cidadão é quem vota. Propaganda do Ministério da Justiça Eleitoral. Você sempre vai ver a mesma propaganda. Dizendo o seguinte: cidadão, exerça o seu direito de cidadania, vote. Beleza? Beleza. Tranquilo, sim ou não? Sim. Estado. O que é o Estado? Vou definir o Estado para vocês, então. O Estado é... O que é um Estado? O Estado é quando nós temos... É é uma população... povo politicamente governado. Como é que é? É uma população politicamente organizada em um território. O Estado, pessoal? População politicamente organizada em um território. População. Quem é a população? O povo. Politicamente, o governo. Organizada, as instituições. Território é território. Vai, o que é o Estado, pessoal? População politicamente organizada em um território. Dentro do Estado tem um povo? Sim. Sim. Dentro do Estado tem cidadãos? Sim. O Estado está no país? Sim. Sim. Show. E o que é a nação? As pessoas que nascem nesse território. Pode ser, mas não é. A nação, preste atenção, é o sentimento de pertencimento. Preste atenção. É algo que é cultural. Como assim? Eu falo português, cultura. Eu adoro comer feijoada, cultura. Eu me olho as cores, eu me identifico dentro da minha cabeça. Existe uma coisa muito forte que explica que eu sou brasileiro, que eu sou... eu tenho esse sentimento faz parte de mim. Isso é a nação. Beleza? Sim. Tranquilo, sim ou não? Pode explicar também o conceito de união, por favor? De união? Isso. Ah, tá, perfeito. União, você diz de hoje. O Brasil, o que seria a união? Tipo isso? Isso, mestre. Boa. Perfeito. Brilhante. Deixa eu fazer um desenho aqui tosco aqui do Estado brasileiro. Vamos lá. Ficou meio tosco, mas tá valendo. Isso daqui é o Brasil. Tranquilo, gente? Sim ou não? Sim. Temos o Estado brasileiro. Estado com E maiúsculo. Sim ou não? Sim. Dentro do Rio de Janeiro, ele é dividido em estados. Rio Grande do Sul, né? Aí depois vem aqui, ó, Santa Catarina, Paraná. Peraí, Paraná. Até aqui, ó. Faltou errado aqui. Paraná. Aqui, ó. São Paulo. Beleza? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Bacana. Aí, ó. Roraima. Floresta Amazônica aqui, vem até aqui. Aí aqui, meu irmão, tem o Rondônia, não, Roraima aqui em cima, Rondônia aqui embaixo. Aqui tá o Amapá. Aqui tá o Pará. Aqui o Maranhão. Aí vai. Porrada de estado aqui. E aqui o Rio de Janeiro. Aí aqui, meu irmão, tem Minas Gerais, Goiás, Tocantins, tá por aqui também. Tudo isso daqui. O desenho ficou tosco, mas deu para entender a parada. O Brasil é um país que nós chamamos de país federalista.
O que é o federalismo? Federalismo é quando dentro de um país, além do presidente, os estados possuem poder e autonomia. Por exemplo, além da lei nacional, você tem a lei estadual, lei municipal. Isso é o federalismo. Tranquilo, sim ou não? Sim. Show de bola. Então, existe o governo federal. O Estado brasileiro compõe o povo do Brasil? Sim. Show. O Estado brasileiro compõe o povo do Brasil? Sim ou não? Sim. O governo é igual? Ou tem as suas partes? Vamos lá. O que é o Estado brasileiro? É o população politicamente organizada no território brasileiro. Show de bola. Agora, nível de poder. Quem manda no município? Perfeito. Show de bola. Então, o órgão é prefeitura, certo? Show de bola. Acima das prefeituras, qual é o nome do governo que está acima das prefeituras? Do Governadores? É o Estado. Estado? É o governo estadual. Estadual. Show de bola, bonito, governo estadual. Acima do governo estadual. Governo federal. Show. Governo federal manda na prefeitura? Sim. Pensa bem, pensa bem. Bolsonaro queria abrir a economia? Sim. Sim. Conseguiu? Não. Não. Porque ele não manda nos governadores. O Bolsonaro manda onde? Governo federal. Governo federal. O Witzel manda onde? No Rio de Janeiro. Governo estadual. Show de bola. Washington Reis manda onde? Municipal. Prefeitura. Show de bola. Então existe o governo federal, o governo estadual e a prefeitura. Sim ou não? Sim. Qual o nome de tudo isso junto? Estado. Estado. Não. Ó, o Estado... Vamos lá. O Estado tá falando do povo? Tá. Sim ou não? Show de bola. Governo federal, governo estadual e prefeitura, eu tô falando sobre o povo? Não. Não. O que junta tudo aqui dentro, todos os governos, todo o território, todas as instituições, todo o povo dentro do nosso território é o Estado, sim ou não? Sim. Tá, e qual o nome da junção desses três governos aí? União. Ah, moleque. Isso daqui então que é a União. A União é a junção de todos os governos que comandam o Estado. Então isso é a União. Beleza? Sim. Tranquilo? Tranquilo. Show. Beleza. Posso apagar? Um instantinho. Pode. Então, definimos bem. Nessa época aqui, a única coisa que tinha era o absolutismo. No absolutismo, o rei tinha poder absoluto. Até que foi, então, o absolutismo, tranquilo, sim ou não? Sim. Conseguimos entender bem qual é da essência política, na ciência política, o que é o Estado, o que é o poder absoluto do rei, sim ou não? Sim. Show de bola. Bacana. Como é que o rei banca tudo isso mesmo? Imposto. De quem que ele cobra o imposto? Da população. Povo. Não, é aí que a gente tem que entender como é que funciona aí, que tem uma parada aí pra gente explicar na sociedade. Tem um pulo do gato aqui. Entendemos, então, como que é a política no antigo regime? A política é absolutismo, sim ou não? Sim. Como é que era a sociedade nessa época aqui? Vamos lá, como é que era a política? Absolutista. Show. Vamos lá. Voltando para cá. O que é o antigo regime mesmo? Pode ler o conceito que está ali em cima.
Estrutura política, Estrutura política, econômica e social da Europa na Idade Moderna. Perfeito. Ó, presta atenção. É a estrutura política, econômica e social da Europa durante a Idade Moderna. Qual era a estrutura, como que era a política da Europa na Idade Moderna? Absolutista. Boa, isso aí, repita todo mundo. Como é que era? Absolutista. Estou entendendo o negócio. Como que era chamada a sociedade na época? É que tu botou agora. Sociedade aristocrática de privilégio. O que era a sociedade? Primeiramente, vamos conhecer as palavras. Tudo isso que eu vou falando, gente, vai anotando, que é um monte de conceito complicadinho, que é importante pra caramba a gente saber. Sociedade. O que é uma sociedade? É um povo com um conjunto de costumes e culturas. Boa, gostei. É o povo com um conjunto de costumes, culturas, beleza? Vivendo no mesmo lugar, bacana. O que é uma aristocracia? É um pequeno grupo em algum tipo de poder, com privilégio. Quase, meu lindão. Mandou bem pra caralho. Esse é o conceito de oligarquia. Não. Governo dos melhores? É isso aí. Aristocracia é o governo dos melhores. Ou seja, aristocracia é quando eu me refiro à nobreza. Então, quando eu falo, olha aquele aristocrata ali, quando eu digo aquele aristocrata ali, eu estou querendo dizer, olha aquele nobre. Então, a aristocracia tem uma ligação com a nobreza. O que é privilégio? Benefícios, vantagens. É isso aí, é um benefício, é uma vantagem. Sociedade aristocrática de privilégios é que quem tem vantagem? A aristocracia, a nobreza. A nobreza. Estou dizendo, então, que a aristocracia é quem tem vantagem. Então, é uma sociedade igual ou desigual? Desigual. Desigual. Quem é que tem vantagem nessa sociedade? A nobreza. Show de bola. Então, vamos olhar aqui para a gente compreender essa sociedade aristocrática. A sociedade aristocrática de privilégio, ela era assim. Quem é que estava no topo dessa sociedade? Nobre. Clero. Clero. Boa, Giovana. Por que o clero estava no topo? Porque ele obtinha os conhecimentos. É porque Gostei. ele controlava todo o Estado por trás. Ele que mantinha a sociedade estamental. Gostei. Tô gostando de ver. Salve de palma pra todo mundo. Arrasaram, pô. Salve de palma pra todo mundo, por favor. Salve de palma pra todo mundo, porra. Comigo um troço aqui, meus amores. Vamos pensar aqui com carinho. Só com carinho entre a gente aqui. Tinha televisão naquela época? Não. Não. Tinha rádio naquela época? Não. Não. Não tinha rádio. Então não tinha televisão para manipular o povo, não? Não. Quem convencia o povo? A igreja. A igreja. Alguém vira rei? Presta atenção, o cara para ser rei. Pro povo, presta atenção, o povão. O povão tem medo do exército, o povão tem medo do juiz, o povão tem medo de tudo isso. Mas o povão, acima de tudo, tinha que olhar pro rei e acreditar que aquele cara tinha direito de ser rei. E sabe como que ele acreditava que aquele cara tinha direito de ser rei? Ele acreditava por causa do clero. Por quê? O clero é quem ensinava para o povo nas igrejas o rei. Eles diziam o chamado direito divino dos reis. O que é isso? Diziam que o rei havia sido escolhido pelo próprio Deus. Como o rei havia sido escolhido pelo próprio Deus, caraca, isso tudo era um privilégio do rei. Beleza? Então, isso era o que eles diziam sobre o rei. Então, o rei, ou seja, o rei era uma classe, o clero era fundamental. Então, pensa comigo, se o clero é quem convence o povo que ser rei, o clero é pouco importante ou muito importante? Muito importante. Você vai tratar de qualquer jeito o clero ou vai tratar muito bem? Tratar muito bem. Muito bem. Cobrar imposto para esses caras? Não. O clero deveria pagar imposto? Deveria. Na prática, pagava? Não. Beleza? Isso é o clero, então. Tá entendendo por que o clero está no topo da sociedade? Porque o clero legitima o rei. Anota aí.
O clero tem o poder de legitimar. O que é legitimar? Por exemplo, quando eu falo uma parada de matemática, você desconfia. Mas quando eu te falo um negócio de história, você acredita. Porque, pô, como professor de história, você imagina, Marconi deve saber do que está falando. Ou seja, você olha para mim e imagina que eu sou um cara com legitimidade para te falar de história. Beleza? Então é o seguinte, da mesma forma, se eu começasse a falar sobre química, talvez você duvidasse. Mas sobre história, quando você duvida, mas tu fala, não, pô, se Marconi é professor, deve estar certo. Por quê? Isso é a tal da legitimidade. O clero tinha legitimidade e o clero convencia o povo que Deus escolheu aquele homem para ser rei, ou seja, importantíssimo. O segundo, meus amores, era a nobreza. Vem cá, alguém governa sozinho? Não. Não. O rei precisava de general? Sim. Sim. O rei precisava de ministros? Juízes? Sim ou não? Quem fazia esse papel? Nobreza. Então, a nobreza eram aqueles caras que estavam ali para representar o rei, para ajudar o rei a governar, perfeito. E quem é que toma na tarraqueta? Quem é que, meu irmão, que tem que pagar imposto, tá ferrado, enfim. Quem é que paga a conta de tudo isso? Um povo. Beleza? Preste atenção. Se a gente estiver falando da França, se a nossa conversa foi sobre a França, como é que a gente chama o clero? O clero? Primeiro estado. Se a conversa for sobre... uma outra forma que a gente pode chamar tudo isso daqui que eu falei para vocês, o clero pode ser chamado, um outro nome que a gente pode chamar o clero, é o nome de primeiro estado. Estado, clero. Beleza? O que é o primeiro estado, pessoal? Clero. Assim, os privilégios do primeiro estado, tu falou clero. Beleza? Tranquilo? Sim ou não? Beleza. Uhum. Show de bola. A nobreza chamada de... Porra. Mesma... Vai. Segundo estado. Segundo Show de estado. bola. Esse estado aqui não é do estado país, governo, é estado de situação. Status. Situação, beleza? Bacana. E o povo e a burguesia, meus amores, seguindo a lógica, é o quê? Terceiro estado. Show de bola. Show de bola, show de bola. Última pergunta, então. Última pergunta que eu falo. Então, peraí. Para o rei governar, ele precisa de dinheiro, sim ou não? Sim. Precisa de pouco dinheiro ou muito dinheiro? Muito dinheiro. Dinheiro. Vamos lá. Se por acaso eu tiver pouco dinheiro, meu exército vai ser um exército do caralho ou um exército de bosta? O exército de baixo. Então, pensa comigo. Eu vou cobrar muito imposto do clero? Não. Não. Não posso. Não posso. Por que eu não posso cobrar? Porque ele que legitima o seu poder no território. Boa. Vou cobrar muito imposto da nobreza? Não. Por quê? Que ajuda a governar. Porque ele é seu exército também. Ele é o cara que comanda o exército, aquela coisa toda, perfeito. Porra, vou arrochar o povo. Arrochar o povo é uma boa. Mas o povo tem muito dinheiro? Não. Não. Meu irmão, vou arrochar quem? Burguesia. Ah, se liga. Se por acaso a burguesia... Então eu vou arrochar quem? Burguesia. A burguesia. Se meu país tiver uma burguesia de bosta, como que ficam os impostos? Uma bosta. Como é que fica o exército? Horrível. Uma bosta. Como é que fica o poder do rei? Uma bosta. Fraco. Agora, se a minha burguesia é muito rica, como é que ficam os impostos? Bom. Mas Como é que fica o tamanho do exército? fica bom também. Como é que fica o poder do rei? Ótimo Forte também. Se eu quisesse um rei absolutista, o que eu preciso? De uma burguesia Uma forte. burguesia. Show de bola. Olha a minha definição, por favor, olhe lá em cima em absolutismo. Qual foi a primeira definição que eu dei de absolutismo? Centralização política. Quem foi o primeiro rei a centralizar o poder na Europa? Dom João I. Dom João I lá em Portugal. Assim que ele centralizou o poder, qual grupo que ele ajuda?
A burguesia. Caralho, professor, então ele ajudou a burguesia, porque se ele ajuda a burguesia, ele cobra imposto da burguesia, consegue construir um grande exército e aumenta o poder dele. Caraca! Então é por isso que só expande quem centraliza. É óbvio. Expansão é você querer fazer com que o Estado ajude a burguesia. Você só faz isso se você for centralizado. E só faz isso porque um rei centralizado quer mais que a burguesia ganhe dinheiro, para ele poder ganhar dinheiro em cima da burguesia. Tranquilo? Sim ou não? Minas. Sim. Bacana. A aula de hoje eu não falei sobre a história do Brasil, mas o mais engraçado te ajudou a entender melhor a história do Brasil, sim ou não? Sim. Sim. Louco, né? Então é isso. Então vamos lá. Presta atenção no que eu vou fazer. A gente vai parar por aqui. Repare que eu ainda nem terminei o Antigo Regime, nem comecei a falar de iluminismo. Mas eu confesso para você que eu não estou com pressa nenhuma. É um assunto que, na boa, meu irmão, pensa comigo. Olha quanta coisa eu falei hoje. Foi 1 hora e pouca de aula, quase acho que 1 hora e meia, 1 hora e meia de aula. Não parece que foram as 5? Sim, sim. Formação pra caralho. Então faz o seguinte, digere essa informação. Semana que vem eu volto com esse mesmo quadro aqui para vocês. Beleza? Tranquilo? Sim ou não? Beleza. O da direita tira um print, que eu vou apagar aqui rascunho. E o da esquerda eu vou parar aqui. Bom, foi nessa época que foi criado o governo geral para ajudar a manter... Sim, David, eu vou te explicar semana que vem, porque eu estou explicando o antigo regime. Depois, quando eu for revisar o sistema colonial, você vai ver que o sistema colonial brasileiro é uma cópia do antigo regime europeu. Que um está ligado ao outro. Por quê? É aí que tu vai compreender que quando o antigo regime entra em crise, tá vendo? Quando ele entra em crise lá na Europa, porra, o sistema colonial entra em crise aqui. Ou seja, um é a cópia, um tá coladinho com o outro. Semana que vem eu vou te mostrar, você vai falar assim, caralho, que foda. Tu vai ver como essa ligação aí tá um colado no outro. Beleza? Tranquilo, gente? Sim ou não? Tranquilo, né? Sim. Pô, obrigado, David. Obrigado, lindão. Obrigado. Meus amores, então a gente para por aqui hoje. E semana que vem a gente volta. Deixa eu só salvar esse slide aqui. Save. Ó, show de bola. Já salvei. Voltando para cá. E é o seguinte, quem quiser, eu vou dar uma paradinha aqui agora, vou ali no banheiro fazer um xixi tal, e vou mandar esse link pro pessoal do Preveste. Quem quiser ficar para assistir a aula de fascismo, é muito bem-vindo. Tá bom? Fechado? Beleza. Fechado. Fechado, então. Ó, beijaço para vocês, meus amores. Foi muito bom, adorei estar aqui com vocês. E o que precisarem, como sempre,